O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, serei presos e perseguidos. Serei entregues às sinagogas e postos na prisão. Serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse caminho do ano litúrgico, no seu término, no seu ciclo do ano C, em que nós vivenciamos durante as nossas celebrações litúrgicas, de modo especial nos domingos, um caminho do mistério de Jesus através de Lucas, o evangelista. E é claro que esse fechamento desse tempo litúrgico não é o fim. Na verdade, nós caminhamos no mistério de Cristo em nossa vida. E sempre o mistério de Cristo, através das Sagradas Escrituras, nos ensina para quem nós fomos criados, salvos, e nós somos conduzidos nessa história. E vejam que as leituras sempre nos colocam nessa dinâmica, E aqui vem os textos bíblicos que nos chamam a atenção, sobretudo o livro do Apocalipse. Alguém pode dizer assim: nossa, é um livro que fala dos fins, Alguém pode ter uma mentalidade, um olhar para esse livro, algo muito assim, sombrio. Pelo contrário, esse livro nos recorda, com certeza, a expressão da igreja que vive a sua esperança no Senhor. É uma liturgia que é celebrada. É interessante isso, que dentro de uma visão de João, ele nos coloca dentro de um contexto litúrgico. A comunidade celebra a vitória de Cristo sobre a morte, sobre os inimigos. E hoje o texto nos coloca isso. Olha, diante da besta, Deus vence. E a comunidade dos santos expressa o seu louvor ao Senhor em todo momento. É assim que nós vivenciamos os tempos, vivenciamos nossa vida, em nossa liturgia, em nossa vida eucarística.
E vejam que o Evangelho também nos propõe um olhar que Jesus nos traz, né? E aqui ele vai ressaltar algo fundamental que está em nosso coração como igreja. Nós somos chamados a testemunhar a fé em nome de Jesus. E ser testemunho, ou testemunhar a fé em Jesus, está em crer. Está na expressão de eu vivo a partir da fé que recebi da igreja, em que eu entendo e ao mesmo tempo eu expresso como uma oração, né? Então nessas palavras vamos entender muito bem o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos celebrando e vivendo, como disse, esse ritmo, né, da pedagogia da igreja, do tempo litúrgico, né? Sempre vivendo essa experiência do Senhor, sempre aprendendo com Ele, né? E o que Ele pede para nós, senão um coração aberto, acolhedor, né, do seu mistério. E vejam que, fazendo essa ligação com o tema central e o tema de hoje, né, que a comunidade paroquial está vivendo aí um renovar, um olhar através do símbolo apostólico, ou a profissão de fé, né? Sempre nas missas, de modo especial nos domingos, que de fato devemos fazer isso, nós, após o momento da pregação, após o silêncio orante, a comunidade de pé professa sua fé, né? E professar cada artigo de fé, e aqui para nós é muito rico isso, não é somente o entender, que é importante a catequese, nós temos as crianças aqui, na sua faixa etária, depois vem os jovens, os adultos. Vejam que a profissão de fé tem esse caminho de que você ora e você compreende, né? Você aprofunda, né, cada sentido daquelas palavras, dos artigos da fé. Eu creio que cada sacerdote veio aqui, apresentou uma forma assim profunda cada artigo, e hoje nós falaremos sobre a remissão dos pecados. Então é importante isso. A igreja, ela vive a sua dinâmica, ela vive a sua missão no mundo, quando ela sempre olha para ela. E aqui não é um olhar egoísta não, mas é um olhar com profundidade, é um olhar para a riqueza que o Senhor acumula sempre, e todos nós aqui participamos dessa riqueza. É um olhar para essa profissão de fé, orando essa profissão de fé, compreendendo a cada passo, né, é que nós vamos viver a nossa identidade eclesial, né? É claro que quando a gente é criança, a catequese, né, um contexto que nós vivenciamos sempre, e a nossa diocese tem essa riqueza pela sua estrutura, né, nos apresentar assim os passos em cada eixo, né, e etapas. Nós vamos aprendendo com nossos catequistas, né? É claro que a gente não consegue abarcar todo o sentido, né, dos artigos da fé, mas em cada momento da vida, daqui a pouco como jovem, como adulto, isso continua também na vida da comunidade, não é verdade? A gente pensa que a catequese é somente quando eu começo, né? Eu faço lá a primeira comunhão, eu faço lá a crisma e acabou. Não. A dinâmica do aprendizado, né, do vivenciar a fé continua. Então, parabéns à comunidade de trazer esses temas para que a comunidade ela aprofunde, né? Então, a partir disso que nós vamos entender esse artigo da fé, eu creio na remissão dos pecados, né? Uma frase curta, mas expressa todo o mistério que nós celebramos, porque a remissão dos pecados está no olhar para Cristo, né? Ele é para nós aquele que nos redime. Aí está o mistério da sua vida, paixão, morte de cruz e ressurreição.
Ele que perdoa os nossos pecados. E é Ele também que dá à igreja, e aqui após a ressurreição nós encontramos diversos textos bíblicos que nos relatam isso, quando Ele fala para os apóstolos, lá no Evangelho de João, né, quando Ele entra na porta, né, fechada, os discípulos com medo, né, Jesus diz aos apóstolos: a paz, receba o Espírito Santo, né, o que vocês perdoarem, né, os pecados serão perdoados, os que não forem não serão. Ou seja, da igreja o seu poder do perdão. Também nos sacramentos, com certeza, esses elementos da nossa vida, da misericórdia de Deus, né? Qual é o primeiro sacramento que nós vivenciamos a experiência da remissão dos pecados? Alguém quer? Isso, o batismo, né? Parabéns, é o batismo. O batismo, com certeza, além de outros elementos, né, nós somos filhos de Deus, né? Nós somos inseridos na vida da igreja, o corpo místico de Cristo. Também nos concede a remissão dos pecados, né? Apagando o pecado original, né? Então isso é um grande presente para a nossa vida como igreja. E vejam que depois outros sacramentos que vêm, né? Quando nós sabemos a nossa consciência, a nossa inclinação muitas vezes, né, da nossa liberdade não vivida segundo os princípios e valores de Cristo, né, nós podemos cair em pecado, mas a igreja concede o sacramento da reconciliação, em que nós nos voltamos para o Senhor, e aqui nós vamos encontrar tanto, como diz nesses textos bíblicos, que o Senhor concede à igreja, né, esse poder do perdão, ou mesmo em outros momentos do Evangelho, Jesus nos ensinando atitudes de perdão, atitudes de resgatar o ser humano, resgatar a pessoa, né? Mesmo que ela esteja vivendo as diversas situações, mas no encontro com Cristo, esse encontro com Ele, que a vida se transforma. Lembramos de Zaqueu, né, que desce do altar na árvore, e Jesus olha para ele: hoje eu devo estar em tua casa, né? Desça aí, desça depressa. E Jesus entra na casa, Jesus conversa. Tem um grupinho que fala assim: nossa, como ele pode entrar na casa de pecadores? E Jesus fala: eu vim para aqueles que precisam, né? Não para os justos, mas para os que estão doentes. E Jesus, de fato, encontra esse encontro de Jesus, melhor, Zaqueu com Jesus, veja o seu coração se transformando, né? E se modificando na vida prática, doando o que tinha, né? Aí Jesus diz: olha, hoje entrou a salvação. Podemos entender a da misericórdia dessa experiência como Zaqueu, né? Ou no filho pródigo, por exemplo, da mesma forma, no retorno para a casa do pai. Ou naquela mulher, né, samaritana, num diálogo com Jesus no poço. Ou aquela que seria apedrejada, né? Aqueles que queriam julgá-la pelo seu pecado. Então Jesus, né, o Senhor, nos apresenta, né, para a nossa vida, vejam a infinita misericórdia de Deus. E isso para nós é um ensinamento constante, né? É um aprendizado constante na nossa vida. Quando nós não compreendemos isso, né? Quando nós vamos percebendo que o sacramento da penitência, né, muitas vezes é um perigo, né, da nossa parte, entender assim: olha, eu vou confessar para aliviar-me. Mas uma confissão bem feita, ela exige o quê? Arrependimento. Exige que você também tenha esse propósito, olha, de ser uma pessoa melhor. Também que você e eu, nos colocamos também, que nós somos pecadores, é claro, que nós possamos, esse propósito, olha, fazer o bem, ou reparar erros, né?
E é isso que nos chama a atenção quando nós nos aproximamos desse sacramento, né? Uma comunidade que vive de uma forma bonita esse sacramento, ela cresce. E aí vai compreendendo, olha, como eu devo me comportar, como eu não posso ter um pensamento de ódio, como eu não posso ter esse coração, as pessoas usam a expressão, um coração peludo, né? Coração, assim, olha, fechado. Como eu posso aprender, aqui com o Senhor, com certeza, dessas atitudes de misericórdia, né? E vejam que todas as Sagradas Escrituras, nós encontramos expressões da misericórdia de Deus, né? Desde o Antigo Testamento e sobretudo no Novo Testamento, né? Vivemos até então, o Papa Francisco nos chamou a vivermos o ano da misericórdia. Ora, beber da fonte da misericórdia do Senhor, então é entrar realmente, né, no coração de Deus. E vejam que a fé em Jesus, né, a fé parte na totalidade da pessoa de Jesus, e olhar de uma forma, se Ele me perdoa, se Ele me resgata, se Ele me reergue da lama, né, do chão, seja eu também aquele que faça, que tenha essa mesma atitude. E como é difícil, né? Mas nós não podemos dizer, olha, impossível. Para Deus não é impossível. Então, como disse, aprendizado. Olha, eu creio na remissão dos pecados. Eu creio de fato que eu sou salvo, né, pela misericórdia de Deus, né? Eu sou salvo por aquele que doou a sua vida, né, por mim, por todos. Vejo que toda a liturgia da missa, né, nos traz esse momento da misericórdia. Realizamos no começo o ato penitencial, né, um olhar um pouquinho, um breve exame de consciência, né? As leituras de hoje, ou melhor, todo o contexto litúrgico nos envolve para esse momento, né, tanto cantando glória, quanto também na profissão de fé. Daqui a pouco, né, em seguida, a fonte de toda a misericórdia, que parte da Eucaristia, agora olhando para o terceiro sacramento, né? A Eucaristia para nós, essa presença de Deus, né? É o realizar o mistério de Deus na nossa vida, Ele que se dá por nós, para nós, né? É o derramar a misericórdia, quando o sacerdote realmente, ele reza, ele traz, na pessoa de Cristo, né? Na oração da igreja e na ação do Espírito Santo, realiza a presença eucarística. Veja um ato da misericórdia de Deus acontecendo em nossa vida. Então, em todos os momentos nós vivemos isso. E a comunidade que vive nesse caminho da misericórdia de Jesus, é uma comunidade que se edifica, né? Nós não podemos separar as duas coisas, aquilo que eu creio e oro, né? Por isso a catequese, por exemplo, tem uma grande missão, todos nós bem sabemos, né? Aquilo que eu aprendo, eu devo vir celebrar a liturgia, né? Liturgia é um aprendizado, mas mais que isso, ela é uma celebração da fé, é um ato de testemunho da comunidade naquele que crê, né? Ou seja, é viver a identidade católica, né, da Igreja Católica, a Igreja fundada por Cristo, né? Então possamos, meus irmãos, aprender, e como as famílias, né, os pais, temos aqui os membros da comunidade, a catequese e outros, né, devemos ser aquelas pessoas que testemunhem primeiramente a experiência da misericórdia, e que passe para as novas gerações, né, porque senão a gente daqui a pouco podemos levantar, padre, porque não pode omitir o creio? Durante a semana até pode, né? Não é obrigado, mas pode rezar também, né? Mas é tão importante, olha, eu estou orando, ou seja, a profissão de fé que é da igreja durante séculos, né? Os santos padres, né, em concílios, enfim, olha, foi consolidando toda a mensagem, né, de Jesus, né? Uns queriam desvirtuar por outros caminhos, a igreja, nação
É isso que nós cremos, é isso que nós passamos, né, para os outros irmãos. É isso que dá a dimensão da unidade da igreja, né? Não existem profissões de fé diferentes na igreja católica. Existe uma única, que contém todo o sentido do mistério de Cristo que nós cremos e seguimos. Convido você então, né, fechando seus olhos, vamos fazer um momento de silêncio e cada um de nós possamos renovar nisso, né? Como santos e santas da igreja, como Santa Cecília, esse renovar, esse crer no Deus que é misericordioso.